Sonhar. Sonhar é verbo, é seguir. É pensar, é inspirar. É fazer força, insistir. É lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio. É ser meio indeciso, meio chato, meio bobo. É ser meio improviso, meio certo, meio errado. É só ter meio juízo. Sonhar é ser meio doido. É ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser meio verdadeiro. Na vida, é bom ser meio. Não tem graça ser inteiro. O inteiro é o completo e não carece acrescentar. É sem graça, é insonso. É não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro e o quase nos faz sonhar. O quase é estar tão perto, é quase encostar a mão. Todo quase é quase lá. Todo lá é direção. É a vida quase dizendo e você quase entendendo. Basta ver com o coração. É amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei. Quase achei que era possível. Quase ouvi, quase falei. E claro, o principal quase, que é o quase acreditei. Acredite que sonhar também é compreender que nem sempre o que se sonha é o melhor para você. E o que não realizar tem sempre será sofrer. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que fazem bem. O pouco que hoje é seu é o muito para alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor, ter o ar para respirar, ter saúde, ter amor. Ter tudo isso já faz de você realizador. Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Parece contraditório, soa meio diferente. Às vezes, pisar no freio também é andar para frente. A vida não é tão simples. Viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja, rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. Braulio Bessa, poema que transforma. E o nome desse poema? Sonhos. Sonhar, desculpa. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui já recitando um poema que fala sobre o sonhar. Vocês têm sonhos? Vocês sonham? Como é que estão os sonhos de vocês? É disso que a gente vai falar hoje. A gente tem falado sobre tantas coisas do passado, sobre os aprendizados, as origens, a raiz, a essência, o que a gente é, o que fez a gente ser quem a gente é. E agora? Vamos olhar um pouquinho para frente? De tudo que a gente trouxe do passado para cá, o que ainda nos resta sonhar? É isso que eu quero falar com vocês. Sobre os nossos sonhos, os nossos desejos, o que ainda a gente pensa em realizar. Porque é muito importante a gente olhar para trás, a gente ver as nossas lembranças, recordar os nossos momentos, os nossos aprendizados, o que a gente passou, o que a gente aprendeu, o que a gente ensinou. Mas também é muito importante a gente olhar para frente, pelo que vem ainda pela frente.
com a experiência que a gente tem, por toda a nosso aprendizado de vida, tantas coisas que nós já realizamos, o que ainda nos cabe sonhar, o que ainda cabe realizar, o que a gente ainda pode realizar. Vocês já pensaram sobre isso? Vocês têm sonhos? Têm desejos? O que vocês ainda querem realizar? Quais sonhos vocês tiveram na infância que ainda é possível realizar? Quais sonhos vocês tiveram na juventude que ainda é possível realizar? Quais aqueles que foram realizados? Mas quais aqueles que estão adormecidos aqui dentro que a gente pode acordar? Olha, eu tô meio poetisa hoje, tô rimando tudo, né? Pois bem, é disso que a gente vai falar. Eu fiquei pensando tanto nos sonhos, procurei alguns versos e poemas. De que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades e silenciosas lembranças. Esse é um trechinho de um poema da Cecília Meirelles. Tem uma outra frase que eu gosto muito, aliás, duas, que eu gosto muito. Uma fala assim: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Isso foi dito por Nietzsche, um filósofo alemão. E uma outra frase, essa eu falei que eu ainda vou estampar numa caneca para eu tomar café de manhã. Era, logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa a ruga. Olha aí. Sonhar faz com que a gente rejuvenesça. Sonhar faz com que a gente tenha vida, tenha vontade de viver, tenha vontade de realizar. Isso dá energia, é um combustível. Sonhar é um combustível, não é? E eu pensei em falar sobre isso e fui me lembrando das coisas relacionadas ao sonhar. Eu tô procurando aqui, eu tô com um computador aqui na frente, procurando uma música. Não sei se vocês conhecem. Mas eu fiquei pensando, né? Como a gente falou de tantas coisas do passado, o que a gente poderia falar agora do futuro? Que o sonhar está no futuro. Está no presente, mas também no futuro. No presente, porque a gente sonha agora, mas a gente realiza ali na frente. E num período, num ano, que foi tudo tão difícil, que a gente teve que abrir mão de muitos planos, a gente teve que deixar muitas coisas guardadinhas de lado, a gente teve que se ausentar de muitos lugares, de muitos momentos. Como é que está esse sonhar? Como é que ainda é possível sonhar? É possível, né? Aí, como eu falei, né? Eu fui pensando nos sonhos, nas vontades. O ano tá acabando. Geralmente, final de ano, a gente já começa a fazer um monte de planejamento pro ano seguinte. No ano que vem, quero comprar um carro, quero comprar um guarda-roupa novo, quero viajar pro Japão, quero ir pra Bahia, quero aprender a falar japonês. A gente vai fazendo muitos planos pro ano seguinte quando o ano tá terminando. Né? Eu tenho por hábito, quando o ano está terminando, isso em dezembro, último dia do ano, fazer uma retrospectiva do que eu vivenciei todo o meu ano e a fazer uma lista de desejos que eu quero realizar no próximo ano. E eu fiz isso no final do ano passado, mas muita coisa eu não pude realizar. Por conta da pandemia, por conta deste momento que nós estamos vivendo e por tantas outras questões, tantas outras coisas que eu fui deixando de lado, né? E não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, mas se vocês têm o hábito de fazer isso, fazer uma lista de sonhos e desejos para o ano seguinte, o que vocês fizeram que não puderam realizar, mas ainda cabe fazer esse sonho e realizá-lo no próximo ano? Ou será que é melhor deixar para depois e pensar em novos planos, novos sonhos, novos desejos para o ano que vai começar? Vocês estão pensando nisso? Vocês estão pensando no que pode realizar, o que vocês querem fazer quando essa pandemia acabar? Né? Sair de casa não vale, porque acho que a maioria quer sair de casa. Mas assim, quais os desejos? O que vocês gostariam de fazer quando essa pandemia acabar? Eu tenho tantos desejos, tantas coisas que eu quero realizar quando isso acabar.
que aquilo que eu planejei o ano passado, acho que não cabe mais. Eu tô com novos desejos, novos planos, novos sonhos. E aí, como eu tenho pensado muito nisso, resgatei algumas coisas que eu já li e que falam sobre sonhos, sobre desejos. Foi o trechinho do poema da Cecília Meirelles, o poema, a frase do Nietzsche, do Mia Couto, né? E eu me lembrei de um livro que eu li na adolescência, que eu li há pouco tempo, se eu não me engano, final do ano passado ou começo desse ano. Eu não anotei. Geralmente eu coloco a data quando eu compro um livro e eu não coloquei. Se chama Fernão Capelo Gaivota. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Esse livro, quando eu li na adolescência, ele teve um significado para mim. Eu li com um olhar. E agora, quando eu voltei a ler, eu tive um outro olhar sobre ele. Por causa das minhas experiências, das minhas vivências, de tudo que eu já vivenciei, aprendi e passei por esses anos todos, ele trouxe um novo significado para mim. Esse livro fala de uma gaivota chamada Fernão Capelo, que ele é diferente do bando de gaivotas no qual ele vive. E isso incomoda até a sua família, seu pai, seus familiares. Porque do que o Fernão Capelo é diferente? As gaivotas, elas ficam na beira do mar ou nas pedras, não muito altas, esperando o momento certo de voar, pegar o peixe para se alimentar. É isso a vida da gaivota. Eles voam, pegam o peixe e se alimentam. Para o Fernão, a vida não é só isso. E voar não é apenas isso. Para o Fernão, a vida é muito mais do que pegar peixe e se alimentar. E voar para ele é muito mais do que procurar comida. Ele vê no voo a possibilidade de liberdade. Ele quer experimentar o vento no rosto. Ele quer voar por outros lugares, por outras paisagens. E isso para as gaivotas é um absurdo. Eles acham que o Fernão é doido. Sua família o rejeita. Porque ele é louco. Porque ele começa a treinar voos. Ele sobe nas pedras mais altas. Ele treina voos rasantes. Voos muito altos até a beira da água. E sobe. Desce, sobe. E vai treinando. Se machuca algumas vezes. Tem alguns momentos que ele acha que não vai sobreviver, né? Só que ele aprende com isso. Ele aprende que ele não precisa ser igual aos outros, que ele não precisa viver da mesma forma que os outros, que é o destino de todas as gaivotas. Ele aprende o quanto ele tem dentro dele, ele alimenta isso, o quanto é importante sonhar. E ele consegue dar um voo, fazer um voo maravilhoso, numa velocidade que nenhuma gaivota na vida conseguiu. E quando ele consegue isso, ele é saudado pelas gaivotas. As gaivotas começam a admirá-lo. E ele se torna um instrutor de voos. Ele vai ensinar as gaivotas menores a voar, a ir mais além e buscar paisagens e aprender a voar alto e não só ficar voando para pegar peixes, né? E aí, quando eu li isso na adolescência, eu sonhava alto, eu queria realizar coisas. Com o passar dos anos, lendo agora novamente, eu olhei para trás e percebi o quantas vezes eu não me encaixava em alguns lugares, em alguns locais de trabalho, né? Como vocês sabem, eu mudei de atividade, né? De trabalho. Eu trabalhava num escritório de contabilidade, numa empresa dentro de uma área de contabilidade, e aquilo para mim, ficar na frente do computador o dia inteiro, que era assim, ó, digitando, olhando para a tela do computador. Aquilo para mim não era vida. Eu cheguei a trabalhar numa empresa, numa sala, que não tinha janela. Vocês acreditam nisso? E eu ficava o dia inteiro, computador na minha frente, digitando. Quando eu saía para almoçar, eu não sabia se tinha sol ou se estava nublado. Eu não sabia se estava frio ou se estava calor, por ficar fechada lá dentro. E hoje eu vejo que isso também contribuiu para a minha mudança de vida. Eu estou agora fazendo um vídeo para vocês, aqui na frente tem uma janela. Eu vejo o céu, hoje está nublado, tem dia que está chovendo, tem dia que está um sol lindo. Ainda agora, quando eu estava falando com vocês, passou vários pássaros e eu ainda pensei, nossa, eu vou falar do Fernão Capelo e passou vários pássaros aqui. Não são gaivotas, mas passaram vários pássaros.
E o quanto me incomodava ficar naquela sala fechada. Só que eu não percebia. Eu percebi depois de um tempo que aquilo também era um incômodo. De não ver a luz do sol, de não ver se estava frio ou calor, se tinha sol ou se estava chovendo. Me incomodava muito. Eu queria ir mais além, eu queria respirar, eu queria ver o sol, eu queria ver o dia bonito. Aí eu mudei de empresa, eu fui para uma outra empresa, que tinha uma janela. Mas a janela ficava sempre com a cortina fechada. Porque o meu chefe, na época, sentava bem perto da janela e incomodava para ele. Então ele fechava a cortina. Ou seja, eu continuava não vendo o dia lá fora. E tantas inquietações, tantas coisas foram surgindo dentro de mim. E eu fui lembrando e resgatando tantos sonhos, tantas coisas que eu desejava fazer na vida, e o quanto eu, trabalhando naquele lugar, me sentia presa. O quanto eu, trabalhando ali, eu me sentia sufocada, prisioneira. Prisioneira de um trabalho, prisioneira numa vida. E quanta vida a gente tem para viver? Quanto tempo a gente tem para viver? A gente não sabe. Mas quando a gente está aqui vivo, a gente tem que viver, tem que aproveitar. E aí hoje eu vejo, quando eu li novamente, que eu fui um pouco Fernão Capelo Gaivota. Porque quando eu mudei de área, imagina, eu trabalhava numa empresa, eu tinha um bom salário, eu trabalhava numa área boa, eu tinha uma estabilidade. E eu larguei tudo para ser autônoma, para trabalhar fazendo massagem, acupuntura, coisas que tem dia que eu tinha atendimento, tinha dia que eu não tinha. A minha renda, o meu faturamento, o meu salário variava, tinha mês que eu ganhava mais, tinha mês que eu ganhava menos. E as pessoas, inclusive na minha própria família, falavam que eu estava enlouquecendo. Como é que eu trocava um emprego bom por um emprego que tinha dia que eu nem ganhava nada? Mas aquilo valia a minha liberdade. Aquilo me deu vida, me deu alegria. Transformou os meus dias, trouxe vida para os meus dias. E aí quando eu li novamente esse livro, eu me vi a gaivota. Eu voei, eu procurei outras paisagens, eu procurei respirar, eu procurei alegria para a minha vida. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Dos sonhos que vocês têm, dos sonhos que vocês já tiveram e realizaram, sonhos que vocês realizaram e mudaram a vida de vocês, ou sonhos que vocês ainda não conseguiram realizar, mas ainda têm desejo. E às vezes só é preciso levantar voo e voar. Não precisa ser um sonho hoje que vai mudar a vida de vocês, mas um sonho que vai trazer alegria, que vai trazer mais prazer para a vida de vocês. E aí eu pensei o seguinte. Estão vendo este pote aqui? Olha que lindo. Coraçõezinhos. Aqui tem um belo coração pendurado. E aqui, ó, um coração na tampa. Sabe o que é esse pote? Eu coloquei o nome dele de Pote dos Desejos. Pote dos Sonhos e Desejos. Então agora nós vamos lá para o grupo bater um papo bem legal. Vocês vão me contar sobre os sonhos que vocês já tiveram, sonhos que vocês realizaram e os sonhos, principalmente os sonhos que ainda vocês têm aqui dentro do coração, que vocês desejam realizar. Pode ser quando tudo isso passar, como eu perguntei, quando a pandemia passar, o que vocês querem fazer? Mas também aquele sonho, por exemplo, eu quero aprender a cantar, vou fazer parte de um coral. Eu sempre quis aprender a dançar e não tive oportunidade. Então agora é o momento. Eu queria viajar lá para Minas Gerais, mas eu não pude ir, ainda não tive oportunidade. Eu gostaria de conhecer Campos do Jordão. Eu gostaria de conhecer Salvador. Eu gostaria de comprar uma sandália de salto alto, toda cheia de brilho. Que esses sejam os desejos e os sonhos de vocês, mas que vai trazer alegria e felicidade para vocês. E aí a gente vai conversar então sobre o que vocês já tiveram de sonhos, sonhos realizados e sonhos e desejos que vocês querem realizar. Esses sonhos e desejos que vocês querem realizar, virão aqui para esse pote. Vou guardar todos, vocês vão falar, eu vou anotar e colocar tudo aqui no pote dos desejos, pote dos sonhos. E quando a gente se encontrar, nós vamos abrir esses potes. E aí nós vamos conversar sobre isso, como realizar esses sonhos. Ok? Combinado? Então tá bom. Antes de terminar, eu lembrei de uma música que chamava Ainda Cabe Sonhar. Não sei se vocês conhecem. Eu vou
Eu vou procurar e coloco aqui no grupo. Eu vou ver se eu encontro ela. Como eu fui falando, eu fui lembrando de algumas coisas. E aí eu quero ver se eu encontro a música e coloco para vocês. Tá bom? Aí a gente conversa disso e ouve a música depois. Beijinhos. E agora vamos lá pro grupo bater um papo.